Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que você estiver nos assistindo e nos ouvindo. Isso. Estamos aqui com mais um podcast, mais um episódio do Conversa Franco. Hoje estamos aqui com o Jefferson. Olá. O pastor, Ney, meu Olá. pai. Nem é o teu pai. Então, olá, boa tarde, bom dia ou boa noite. Deus abençoe. Prazer estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar aqui dessa roda de conversas tão edificantes para nós. E o Bruno também está aqui com a gente. Olá, pessoal. Só isso? Só isso. Bom. O assunto de hoje é o que fazer enquanto estamos esperando em Deus. Eita. É certo que hoje em dia, com a tecnologia e tudo mais, a gente quer tudo pra ontem, né? E nem sempre a resposta de Deus é pra ontem. Às vezes é sim, às vezes é não, ou espere. Então, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso aqui hoje. Espero que você goste desse tema. Pai, o senhor tem alguma coisa pra falar já pra abrir? Não, é importante, porque eu acho que esse tema vai ajudar muito, vai contribuir, no caso, para de repente você que está esperando alguma coisa da parte de Deus e ainda não chegou. Eu acho que o tema hoje pode auxiliar muito aí na sua espera, na expectativa que você tem sobre algo que talvez seja promessa de Deus ou algo que você pediu, mas ainda está sendo preparado para você, ainda não veio. Exatamente. É difícil esperar, né? Ai. É muito difícil quando a gente tá esperando alguma coisa, rapaz. Eu falo por mim, eu sou muito ansioso. Acho que depende muito da que personalidade da pessoa também. Da personalidade. Porque eu acho que meu pai não tem problema com isso, né, pai? Não. Hoje ele... Com espera, não. É claro que eu sou ansioso nas coisas que eu tenho que fazer. Uhum. Então, por exemplo, se é algo que eu tenho que fazer, então eu fico ansioso porque está dependendo de mim. Uhum. Mas quando depende de terceiros ou quando é algo que depende da parte de Deus, também é o seguinte, a idade vai ajudando. Então hoje eu estou aí com uns 4.8. Então isso a gente já adquiriu alguma experiência na vida, né? Uhum. E a idade ela vai acalmando a gente. Você vai conversar com o idoso, ele tá zen, ele tá em paz, ele tá de boa. E você, então, Bruno? eu tô no meio do caminho, então eu já tô no meio desse processo de conseguir segurar a ansiedade. Você fica mais tranquilo. Bem mais tranquilo. E você, Bruno? Bom, tô um pouco antes no meio do caminho. Bom, quase lá, né, Bruno? Quase lá, chego lá. Você já teve alguma experiência em que Deus falou pra você esperar? Ou você tá vivendo isso hoje? Você pode contar pra gente? Eu acho que todo mundo já teve essa experiência de pedir algo pra Deus e Deus falar assim, calma aí, né? Não é pra agora, né? Que eu converso muito com a Ludmilla, que a gente tá sempre vivendo o Cronos, né? E o tempo de Deus é o Kairos. Então, pra Deus, ele já deu pra gente, né? Só que pra gente ainda não chegou. Né? Basicamente é isso. Então, eu falo pra ela assim, cara, às vezes parece que as coisas não vão dar certo, mas no final dá certo. Ou às vezes também não dá, porque Deus não queria que desse, né? Uhum. Então, mas sim, eu acho que todo mundo já viveu essa experiência de pedir pra Deus alguma coisa e Deus falar assim, espera um pouquinho aí, porque eu acho que você não tá pronto ainda, né? Precisa passar por isso aqui primeiro. Exatamente. E às vezes quando a gente pede muito, insiste com Deus, e Deus fala assim, você não tá pronto, mas eu vou te dar só pra te mostrar que você não tá pronto. A gente quebra a cara. Sim. Né? Aí você recebe antes do tempo e... É uma realidade. Isso aí que o Bruno falou é uma coisa que a gente vai experimentando ao longo da vida. Tem coisa que a gente tem uma expectativa muito grande, a gente está esperando chegar e a gente fica batendo na porta e Deus dá, e quando chega não era bem aquilo, a expectativa é frustrada. Porque não era bem aquele efeito, não era bem aquela situação, não era bem o ideal do que a gente de fato queria, a gente percebe que estávamos enganados. Então é muito complicado quando isso também acontece. Então eu acho que hoje, mais do que nunca, é importante entendermos que esperar em Deus é também aguentar as consequências dessa espera. E saber e ter a confiança de que Deus tem o tempo certo. Esse é o maior desafio para nós. Quais seriam as consequências da espera? A consequência da espera é justamente o desânimo. Um problema da espera, você desanimar. Um outro problema e o desânimo, ele está intrínseco em cada um de nós. Se você que está ouvindo a gente já desanimou,
pela espera no Senhor, você não é melhor do que ninguém. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Entende? Então, por que o desânimo? Porque uma coisa que é prometido para nós, é por isso que promessa a gente não pode fazer se não puder cumprir. Porque aquilo que é prometido, a pessoa para quem foi feita a promessa fica na expectativa. Ele acorda, dorme, ele passa o dia pensando naquilo e esperando chegar. Imagina algo que você sabe que Deus tem guardado para você. Tem um texto de Jeremias 33:3, diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, Deus vai anunciar pra gente aquilo que está escondido. Então imagina, Deus anuncia para você ou abre para você no momento que você clama, ele traz uma paz ao seu coração e traz algo que você tem uma expectativa muito grande. Se você não tiver experiência, se não for como aquele, o livro dos Salmos, tem um salmo lá que diz assim: Senhor, eu sou como criança desmamada, não estou desesperado por bênção. Então, quer dizer, a promessa de Deus ela não pode causar desespero em nós. Então, o desânimo é para quem está desesperado, ele está tão ansioso que ele desanima. Deus não mandou, e não sei o que lá, o filho não veio, o emprego não veio, a porta não abriu, o ministério não chegou, e aí? Então quantas pessoas esperando o ministério na igreja saíram da igreja? Quantas pessoas queriam ser líder? Quero ser líder de louvor. Quando chega na liderança, vê o problema que é e saiu. Então, quando não acontece, há o desânimo. E também pode haver o desânimo por ter acontecido. Então a primeira coisa é saber se aquilo que a gente está esperando do Senhor, a gente está preparado para aquilo. Porque se não tiver, Deus vai preparar primeiro. A gente tem que ser passado pelo fogo. E passar pelo fogo é a preparação que a gente vai ter para poder obter aquilo que está separado para nós. Uma outra coisa também que pode atrapalhar bastante, além do desânimo também, é a ansiedade. A ansiedade é o contrário. A ansiedade você sofre por antecipação por algo que ainda não chegou. Então você sofre pelo que vai acontecer amanhã. E tu não tem certeza se vai acontecer amanhã. Uma coisa que acontece muito quando a gente se converte é a gente querer que a nossa família inteira se converta também. Exato. É verdade. Né? E a gente acha que eu me converti hoje, mês que vem tem que estar minha família inteira tem que estar aqui na igreja. Né? E isso não é assim que acontece, né? Exato. Às vezes Isso leva anos, né? muitos anos, em alguns casos, né? Por exemplo, já tem 16 anos mais ou menos que eu sou convertido. Boa parte da minha família já se converteu depois de mim, mas tem pessoas ainda, né, que ainda não se converteram. Então, assim, uma vez eu lembro que eu fiz um bilhetinho com alguns sonhos que eu queria, né? E um deles era minha família convertida. E assim, algumas coisas Deus fez, outras Deus está fazendo, outras Deus falou assim, calma aí, né? Sossega um pouquinho aí. E a parte da família convertida é um desses que Deus está fazendo aos poucos, né? Então, já tem minha avó que partiu também, ela se converteu depois. Na verdade, eu fui o primeiro da minha família a me converter, né? E depois de mim foi minha avó, minha tia, meu tio. Minha tia e meu tio viraram pastores. E aí depois mais outras pessoas da minha família se converteram e tal. E Deus vai fazendo de pouquinho, né? E a gente só percebe que Deus está fazendo quando Ele já fez um montão, né? Porque as pequenas coisinhas que Deus vai fazendo no dia a dia você a nem gente não percebe, vai percebe. passando direto. Exatamente, que é essa preparação, né? Então às vezes Deus está preparando a gente de pouquinho em pouquinho, a gente não está percebendo, mas Deus está fazendo, né? Então se a gente se atentar também para essas pequenas coisas que Deus vai fazendo dia após dia, te preparando para aquele grande finale, né? Que o pessoal né? Season finale, que o pessoal das séries gosta de falar, né? Quando Deus está preparando a gente também consegue entender que aquele momento de espera é um momento de preparação, né? E eu acho que a gente não consegue perceber que a gente está sendo... que Deus está trabalhando na gente até quando chega na hora, né, de acontecer, né? Então quando acontece, você fala, caraca, então isso tudo que aconteceu, né? Tem mão de Deus ali. Tem uma propaganda de um curso de inglês que fala assim, quando você percebe, you're speaking. Exatamente. Né? E é exatamente isso com Deus também. Quando você percebe, Deus já fez. Aí você né? fala, a gente não vai prestando atenção nesse processo, né? Exatamente. Coisa boa. E, assim, nessa parte de esperar também, a gente não deve ficar
talvez vocês podem me responder, é ficar parado esperando a bênção de Deus chegar? Ou a gente deve correr atrás? Porque assim, há uma diferença, eu acho, que é entre você tentar fazer tudo do seu jeito e você tentar correr atrás daquilo que Deus já prometeu pra você. Ou a gente deve esperar. Como que é isso pro senhor, pai? Nesse caso, você falou algo muito interessante. Por quê? Porque a colocação para isso seria assim: o que se faz enquanto se espera? Enquanto se espera algo da parte de Deus, o que a gente tem que fazer? De fato, a gente tem que continuar fazendo outras coisas. Quando aquilo que se espera ainda não chegou, a gente continua produzindo naquilo que já está posto para nós. Assim, enquanto eu não sei quando vai chegar o que eu espero, eu vou fazendo aquilo que já está na minha frente para fazer. Enquanto eu não tenho convicção se o que eu espero vai chegar, eu faço aquilo que eu tenho convicção de que já chegou. Tem uma frase que uma amiga minha me disse uma vez, que é assim: cuida das coisas de Deus, que Deus cuida dos seus, né? Então, assim, enquanto eu estou esperando Deus fazer algo na minha vida, eu vou cuidando das coisas dele. E aquilo que eu preciso, ele tá cuidando, né? Então, basicamente, seria isso. Mateus 28:19 fala assim, pra gente ir pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, enquanto eu tô esperando Deus me dar uma resposta de algo que eu pedi, continuo pregando. Continuo vivendo o evangelho, continuo, né, buscando o meu ministério, buscando alguma outra coisa que, igual seu pai falou, né, que já está posta ali pra mim, que Deus está preparando. E esse Deus está preparando não quer dizer necessariamente que a gente vai receber aquilo que a gente pediu, mas significa que a resposta de Deus está vindo. Tu quer ver? Se a gente voltar um pouquinho atrás no assunto, quando eu estava falando sobre ansiedade. A ansiedade, ela é terrível para quem está esperando algo da parte de Deus, porque ele pode atrapalhar tentando ajudar. A gente tem exemplo na Bíblia de esposa de Abraão, que tentando ajudar a promessa de Deus, atrapalhou. E por que atrapalhou? Porque acabou fazendo uso de uma lei que é dos povos vizinhos, uma lei que era uma lei do Código de Hammurabi. Ela fez uso disso, que o povo de Abraão acabou se afinando com essas leis. Então ela acabou com conhecimento disso, ela acabou utilizando-se disso para poder ter aí um filho através da sua escrava. Não, então pode ter o filho com a minha escrava que vai ser meu filho. E de fato era assim. O escravo não tem dono. Qual é a marca do escravo? Qual é o ser, o objeto do escravo? Ele não se pertence. O escravo, ele não é dono do corpo, ele não é dono das suas horas, ele não tem nada, ele não tem casa, ele não tem nada. Então, nesse período que se entendia de escravo, de um servo, ele morava na casa do Senhor, o corpo dele era do seu senhor e da sua senhora, suas horas eram disso, ele ficava disponível 24 horas para eles. Então, o filho dele pertencia aos seus donos. Inclusive, isso foi até na época da escravatura aqui no Brasil. Os filhos de escravos pertenciam, logicamente, a seus donos. Depois teve a lei do ventre livre, até chegar depois na lei áurea, teve muitos processos que se chegaram. Lá atrás, a Sarai, ela se aproveita disso, ela faz uso dessa lei, dessa prerrogativa, dessa facilitação que se tinha para poder ter o filho, e com isso ela atrapalhou muito o plano de Deus, porque o plano de Deus na vida de Abraão era através dela, ou seja, então ela arrumou um problema para ela mesma, e depois esse problema cresceu e foi de fato, literalmente um problema que ela teve que mandar embora a Agar junto com o seu filho Ismael. E hoje nós temos aí o povo que é voltado para o islamismo, que são aí todos eles descendentes desse irmão aí de Isaac. Então a gente vê aí uma situação clássica e uma situação clara de alguém que que por causa da ansiedade daquilo que Deus tinha prometido, acabou atrapalhando, tentando ajudar o processo. É quando a gente tenta fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Exatamente. Né? A gente começa a duvidar, né? Acha que não vai dar certo, e a gente mesmo tenta trazer as respostas que a gente vai ter em Deus. E atrapalha tudo.
Agora, por que isso tudo, gente? Porque é muito difícil esperar. É difícil. A gente lê lá o Salmo 40. Esperei com paciência. Na verdade, ele esperei pacientemente no Senhor e ele se inclinou para mim. Esse esperei pacientemente quer dizer assim: esperei. Isso é esperar pacientemente. Fala esperei 10 vezes, você vai saber o que é pacientemente. Né? Então aí ele se inclinou para mim. É muito lindo a gente falar, né? O Tiririca faz assim, é muito lindo falar aí o texto. É muito, muito bonito de fato, mas vai lá passar na pele, como é que é? Confiar, esperar, saber que, olha, tinha um homem chamado Simeão. Quando Jesus nasceu, ele passou a vida esperando ver o Messias, ele ansiava por isso. E quando ele teve Jesus no colo, ele louvou ao Senhor e falou assim: eu já posso morrer porque eu já vi o rei. É gente que esperou a vida inteira. A própria Sara tinha 75 anos quando o Isaac nasceu. Exatamente. 75 anos. Ó, você quer ver? Vamos lá, Jacó. Jacó trabalhou por causa de Raquel, mas na noite de núpcias foi Lia. E Lia, Deus viu lá em Gênesis 29, versículo 31, Deus viu que ela estava sendo desprezada pelo pai, por Jacó, por todo mundo. Deus presenteou ela com a madre aberta, pronta a frutificar. E ao passo que Raquel, que era a mulher mais amada e tudo mais, Deus fechou a madre. Ou seja, Deus está ajeitando a história e virando para Lia, porque a Lia é desprezada e Deus está sempre no lado do desprezado. Claro, Paulo fala isso em Coríntios 1, né? 1 lá pelo 24, 25, 26, né? Olha aí na sua vocação, vê que Deus, ele não tem chamado muitos sábios, nem de nobre nascimento. Ao contrário, Deus escolheu as coisas loucas, as desprezíveis, as que nada são, para confundir as que são. Deus continua fazendo isso até hoje. Ele não mudou. E ele vira, então, todo o processo para o lado de Lia. Ela começa a ter filhos. Depois que Lia tem aí seu quarto, seu quinto, seu sexto filho. Então, aí, ela tinha seu quarto filho. Aí, Raquel, então, engravida. Mas já tinha, Lia tinha filho. As servas tinham filho. E Raquel ainda não. Então, Deus abre a madre de Raquel. Olha que interessante. Jacó está na terra de Labão, enquanto Lia tem um monte de filho. Enquanto Zilpa, que é uma serva, tem um monte de filho. Enquanto Bila tem um monte, tipo assim, 2 filhos. Mas quando Raquel teve o primeiro filho, aí Jacó disse assim: agora a gente pode ir embora. Ele só sai da casa de Labão quando a mulher amada, a que ele esperava, teve um filho. Ele não se realizou enquanto ela não tivesse. Ou seja, esperou. E esperou o tempo. Com bastante paciência. E muita paciência. E enquanto ele está esperando, o tempo está passando e a derrota é iminente. Por que iminente? Porque nem havia promessa de Deus. Deus encerrou a madre e não falou mais nada. E mas Jacó não saiu. A Lia teve filhos, as servas tiveram filhos, mas quando Raquel teve José, aí Jacó fala: agora vamos partir. Por quê? Agora eu estou completo. Dá pra dizer aqui que ele foi igual Abraão, né? Ele creu contra a esperança, né? Contra a esperança. Contra, porque não havia promessa. Não é. E a realidade era totalmente contrária àquilo ali. Pode ver lá. É não havia promessa que era de Raquel. É difícil crer quando a gente tem a promessa, imagina sem ter a promessa. Exato. Aí a gente tira uma grande lição disso. A Raquel, ela teve um filho fora de tempo, vamos colocar assim, porque foi passando, ela chorou, pediu a Jacó: me dá um filho, senão eu morro. Essa canção da Fernanda Brum em cima desse texto. Dá-me filhos, senão eu morro. E Jacó: mas eu não sou Deus, como é que ele que fechou tua madre e tal. Mas também, quando veio, quem veio? José. Às vezes a espera é dolorosa, mas o resultado é satisfatório. Vale muito a pena. Isso quer dizer o quê? Deus sabe o que está preparando para a gente. Deus sabe o que tem. A recompensa de Raquel foi que José foi um dos maiores governadores que a Bíblia diz. Ele fez a história do Egito. Ele fez a mudança no Egito. Faraó chamava o pai dele de pai. Faraó chamava Jacó de pai. De tão respeito que tinha por José. A terra do Egito, quando Jacó, que era o pai de José, Jacó era tão respeitado por causa do filho,
que salvou o Egito e salvou parte do mundo inteiro. Quando Jacó morreu, foram 70 dias de pranto. Pega o Papa e diz qual Papa teve 70 dias de pranto. Não teve. 70 dias de luto? Não teve. Quem teve? Jacó. Por quê? Por causa de José. Então, parece que não, mas o filho daquilo que seria a derrota foi a maior vitória. Aí a gente, olha só que interessante. Raquel teve o José e foi ter o segundo. Quando foi ter o segundo filho, ela morre no parto. Ou seja, ela praticamente não percebeu a criança em si, ela não pôde acompanhar ele crescer, nem engateando, não pôde amamentar, não pôde nada disso. Então, a promessa que Deus tinha na vida de Raquel era o José. E ela conseguiu ver essa promessa, ela conseguiu ver aí a bênção de Deus na vida dela, ela pôde ver a mudança toda, ela só não viu o que esse menino seria no futuro por causa da morte precoce, por causa da vinda do segundo filho. Então, qual é o porquê de Raquel? Ser mãe de Jacó, de José, apenas. Aí eu te falo, valeu a pena? Muito. E interessante também que Raquel, ela não desanimou, né? E ela clamou a Deus até ela ser atendida. E às vezes a gente fica nessa, Deus não vai fazer mesmo, então eu vou parar de orar, vou parar de buscar, né? E Raquel, ela é um exemplo do contrário disso, né? De que ela creu, talvez até mais do que o próprio Jacó, persistiu, né? Porque Jacó já tinha um monte de filho, né? Quem não tinha filho era ela, né? Tudo tava na, então, tava na quem queria filho era ela, né? E ela não, ela sim creu, sim, contra tudo, porque ela, né, era estéril, né? E não cessou o clamor dela, não, né? cessou. Em nenhum momento, até que Deus atendesse o pedido dela, né? Então acho que isso também é importante, né? Então, enquanto espera, enquanto você age nas coisas que você já tem, continue clamando, né? Não clamando, mas continue produzindo e esperando aquilo ali. Tenha fé naquilo ali. Exatamente. Porque e esperar com paciência também não murmurar, né? Eu acho, talvez. A gente tem que fugir da murmuração, né? Porque nós, como seres humanos, a gente vai murmurar. Por exemplo, Raquel esperou, mas talvez não tenha sido tão paciente. Ela reclama com Jacó: me dá filhos, senão eu vou morrer. Morrer de quê? De tristeza. Morrer de quê? De desânimo, de desgosto. Morrer de quê? Porque eu tô vendo minha irmã prosperando, as escravas prosperando, e eu tô ficando para trás. Talvez você que tá ouvindo a gente esteja passando por uma situação parecida. Tá se sentindo como uma Raquel, tá vendo todo mundo indo em frente, todo mundo prosperando, todo mundo se dando bem, todo mundo tendo a vida cada vez progredindo, e você parado no tempo, as coisas não estão acontecendo. Saiba de uma coisa, o tempo de Deus é diferente do nosso, como o Bruno falou. Exatamente. Deus vive no Kairos. O Kairos é um tempo que não é linear. O nosso tempo é assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 1000. Deus não, ele começa no 1, vai ao 1000, volta a 500 e volta a menos 50. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então, isso quer dizer, para Deus não tem tempo. Então, o nosso sofrimento que é linear, no tempo de Deus, já aconteceu. Então, aquilo que tem guardado para você, Deus só pode te avisar daquilo que é certo para você. Sim. Ele só pode te mandar um aviso daquilo que lá na frente já aconteceu. Porque Deus está lá no futuro. Então, se Deus está lá no futuro, o que é um aviso? O que é uma promessa? É um retorno no tempo para você que está no linear, no tempo cronos, entender aquilo que está preparado para você. É só ele te falando o que vai acontecer, o que ele já viu. Paulo tentou falar isso para nós, disse assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se formulou, nem se falou em coração humano aquilo que está preparado para nós. Porque é como se Paulo tivesse ido ao terceiro céu e conseguiu ver o futuro de nós. É enxergar o que está preparado para nós lá no futuro, lá na frente. Então não desanima. Enquanto a promessa não chega, vai fazendo o que você pode fazer. Levanta, corre atrás, sacode a poeira, segue em frente. Porque enquanto a gente espera alguma coisa, a gente vai produzindo outras. Tem gente que está assim: não, estou esperando Deus me dar unção de tecladista, mas nunca pegou no instrumento. Ah, Senhor, me dá unção de baixista, me dá unção de pregador, mas nunca falou nem com a parede. Nunca leu um texto bíblico. Vamos começar a ler. Vamos começar a treinar, vamos começar a buscar. É assim que se começa.
eu queria prosperidade na minha vida e tal. Deus prometeu pra mim prosperidade. Aí, como é que Deus prometeu? Eu vou jogar na Mega Sena. Não, filho. Seja dizimista, seja ofertante, seja uma pessoa que que deposita sua oferta diante do Senhor. Seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa que trabalha. A nossa prosperidade está debaixo do nosso trabalho. Deus deu um nome para ela. E o nome é trabalho. Vamos trabalhar. Nosso maior tesouro não é o ter, é o ser. Então, se você está na sua casa, você tem o seu teto, você tem sua família, você tem o maior tesouro do mundo, que são filhos. A herança de Deus para nós são os filhos. Aí a gente fica a vida toda correndo atrás do ter. Depois, no final da vida, a gente fica gastando dinheiro para ser. Porque a gente gasta dinheiro a vida toda, a gente corre atrás a vida toda de dinheiro. Depois a gente corre atrás de remédio e gasta o dinheiro com isso para poder ter ou ser saudável. Então o que a gente tem que fazer hoje? Se alegrar com o que Deus tem para nós. Tem promessa de Deus para nós? Tem promessa para todos nós. Para todos nós tem promessa. Mas enquanto elas não chegam, a gente vai fazendo aquilo que tá pra gente, que já está nas nossas mãos para a gente fazer. Executa bem. Vai para a igreja, faz um bom serviço, sirva a Deus no reino do Senhor. Entendeu? Evangeliza, vai atrás, trabalha, faz isso, faz aquilo, canta, louva, tal. Mas enquanto a sua promessa não chega, vai produzindo para o reino. É assim que a gente tem que permanecer. Isso confiando no Senhor, mas trabalhando também no seu amor. É isso aí. Já dá até para fechar com essa última palavra. Eu ia dar coisa, mas nem precisa. Quer falar, Bruno, alguma coisa? Nada mais a declarar. Disse tudo que ele falou, não tem mais o que dizer. Acho que a única coisa que eu queria acrescentar é não se compare com ninguém. É verdade. Porque muitas das frustrações que a gente sente na vida, né? Muita dessa ansiedade é o que o pastor falou. É verdade. Né, da gente ver as pessoas prosperando e a gente fala assim, por que eu tô parado? Não, mas isso é a gente tentando se comparar, né? Eu vi um post uma vez que falava assim, o Barack Obama, ele encerrou a carreira política dele aos 56 e o Trump iniciou a dele aos 65. Olha aí. Então, o tempo, cada um no seu tempo. Sim. Né? Então, cada um no seu. E Deus sabe qual é o tempo de cada um. Né? Então, acho que isso aí já fecha essa questão da ansiedade por esperar algo e achar que Deus não vai fazer. Calma. Exatamente. Tem tempo pra isso. Cada coisa no seu tempo. Ele que começou a boa obra, ele é fiel e justo pra terminar. Exatamente. Então, se ele te prometeu alguma coisa, confie, não perca sua esperança, trabalhe, espere com paciência no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir a promessa na sua vida. É isso. Amém? Aí. Muito obrigado. É isso? É isso aí. Muito obrigado por hoje, por essa conversa, né? Espero que você tenha gostado. Curta, comenta, compartilha. Compartilha aí com todos os seus companheiros, seus amigos, colegas, nos grupos aí da sua família, tá? E é isso aí, te vejo no próximo episódio. E quem tá só nos ouvindo pelo Spotify, pode correr pro YouTube que tem imagem nossa lá, pra você poder ver a nossa cara. Não vai ser muito bom não, mas vale a pena. Vai ser bom sim. Então é isso, pessoal. Até sábado que vem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe. Tchau.